Olá pessoal, eu me chamo Vanessa e eu vou apresentar para vocês os dois artigos que eu escolhi, né, para me poder estar apresentando para vocês. Primeiramente, eu vou falar do nosso artigo de linguística. Ele é um artigo de Lucas Martins Gama. Ele foi publicado em catalão, na Goiânia, em Cadernos do Discurso. Pois bem, a linguística nada mais é que o conjunto das palavras e expressões usadas por um povo, por uma nação, e ela é determinada como linguagem. A linguagem própria de uma pessoa, de um grupo, um sistema de signo que permite a comunicação entre os indivíduos de uma comunidade linguística. De um modo em geral, dá-se o nome de linguagem a todos os meios de comunicação. Ouve-se falar, então, em linguagem animal, linguagem humana, linguagem não verbal e linguagem verbal. O termo é empregado à aptidão humana, que consiste em associar os sons produzidos pelo aparelho fonador humano, e também a um conteúdo significativo que utiliza o resultado dessa associação para interação verbal. Fala-se, pois, então, na linguagem verbal. Fernando Saussure, um linguista, né, definiu o signo linguístico como o formativo da relação. Ou seja, ele forma um conceito entre uma imagem e também um som. Tanto os conceitos como imagens sonoras são emitidas mentais, né? A imagem acústica ou sonora não é só o som material, ou seja, som material, som físico, mas também é a impressão psíquica dos sons, que você tem a sensibilidade de perceber quando pensamos em uma palavra, mas não falamos. Ao pensarmos na linguagem verbal, tendo a língua como um código ou signo linguístico, elas são então responsáveis, né, pela representação das nossas ideias, sendo que os signos e as próprias palavras que por meio da fala ou da escrita associam uma determinada ideia que o ser humano possui. E uma parte que me chamou mais a atenção aqui, né, ao uso da primeira pessoa neste artigo, porque o texto é um texto bem mais claro. E a parte que me chamou a atenção foi a seguinte, quando no artigo se diz, se não houvesse o sujeito falante para retomar a cada instante a língua, ou habitá-la no seu interior, contorná-la de forma a utilizá-la de verdade. Se não houvesse esse elemento da atividade humana, se não houvesse as palavras no próprio carne, do próprio sentido, no sistema, né, da língua, ou seja, da linguagem, pois a partir do momento em que se deixa de lado a prática humana para se considerar apenas a estrutura e as regras de correção, é evidente que se há muitas falhas e, novamente, a relação da história deixa por deixar de existir, né? Então, ela me chamou muita atenção. Por quê? Porque é uma parte onde toca dentro do eu, né? Da pessoa. Ah, vou dar aulas de português. Pois bem, vou chegar lá e vou falar, conjugue o verbo, escreva, acentue, coloque pontuação. E daí? A gente não vai entender como que a gente consegue ter uma conversa, como você consegue emitir os sons para que a outra pessoa o compreenda, não é? Eu acho que o português em si não é só mesmo essa teoria, né? Mas sim uma base bem mais aprofundada. Porque quando a criança chega na idade de ir para a escola, né? Os pais, toda a educação que a criança tem é a partir dos pais. Então, a partir dos pais que está ali dentro de casa, mandou o seu filho para a escola, lá ele chega, encontra uma professora totalmente desestruturada, que não fala a mesma coisa que a criança. Provavelmente essa criança não continuará, né? Terá dificuldade em estar aprendendo
mas sobre a linguagem, sobre a forma de expressão. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, Vanessa. O meu artigo que foi escolhido de literatura é um artigo de Ricardo Santos, que ele foi publicado em Catalão, Goiânia também, né? Ele aborda a literatura infanto-juvenil, ou seja, a literatura, né, no Brasil é considerado um desenvolvimento baseado na linguagem, ou seja, na língua portuguesa, porque ela faz parte do aspecto cultural, né, sendo praticamente um desdobramento da nossa linguagem, né, a literatura. Ela surgiu a partir da atividade literária incentivada pelo descobrimento do Brasil. E a literatura produzida no Brasil, ela possui um papel em destaque na esfera cultural do país, pois todos os principais jornais do país dedicam uma grande parte de seu caderno cultural à análise, a críticas, críticas literárias, assim como no ensino da disciplina também é obrigatório, né? Esse uso. Então, a literatura, ela, no seu avanço, ela deve ser inserida dos 3 aos 7 anos, né? Desde já do começo, pois o avanço na literatura é enorme, passado pelos livros, né? As imagens, até a interpretação dos primeiros textos escritos, as ilustrações, linguagem oral, ainda muito importante para uma criança. Portanto, a criança desde cedo já é incentivada com a leitura de livros, né? Numa primeira fase, a criança vê narração, ela vê também as ilustrações, né? E aquilo vai contornando a sua mentalidade, as suas ideias. A literatura infantil, infanto-juvenil, ela está relacionada com outros modos de expressão, o movimento, a imagem, a música, né? Literatura é a arte que abrange, né, a comunicativa de uma criança, desde os seus primeiros anos. Então é preciso estimular bastante a leitura de maneira curiosa, né? E sempre respeitar as limitações da criança também. Pois os pais às vezes forçam as crianças, vai ler isso, vai ler aquilo. Não, a criança tem que, desde os primeiros momentos, querer, né? E ela querendo, ela com certeza vai ser um grande leitor de livros, né? Abordar a linguagem perfeita e necessária. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.